Na realidade, não é uma pregação bíblica. Será apenas uma pequena lembrança de uma área importante nos nossos casamentos. Obviamente, tudo que nós falamos tem lá na base a palavra de Deus, mas aqui eu vou focalizar tanto num ponto bem específico que não vamos nem tratar mesmo de passagens ou coisas assim. Mas eu coloquei um título dessa pequenina palestra, que é Apaixonado sim, por que não? Se eu falar o termo, rapaz, o fulano e a ciclana parecem dois pombinhos apaixonados. Primeira coisa que vem à mente é um casal de namorados, ou um casal de noivos, ou no máximo, recém-casados. Por que é assim? Porque quando se fala em dois pombinhos apaixonados, não se pensa num casal de 12 anos de casados, ou de 20 anos, ou de 30 anos. Por quê? É triste pensar nisto, porque deveria se pensar tanto no casal de namorados, como de noivos, como no casal de marido e mulher, independente do tempo. Talvez porque uma das características mais marcantes do noivado e do casamento e do namoro é que nós estávamos apaixonados um pelo outro. Todo aconselhamento pré-casamento eu faço questão de perguntar ao noivo, na ausência da noiva, você está apaixonado por ela? A resposta sempre vem muito rápido. Sim, pastor, claro. Aí pergunto a ela na ausência dele, você está apaixonada pelo fulano? Sou, pastor. Sim, claro. É rápido que vem. Então, namoramos apaixonados, noivamos apaixonados, casamos apaixonados. Mas será que nós temos que usar o verbo no passado? Nós estávamos apaixonados, por que não no presente? Estamos apaixonados. Continuamos apaixonados, 1 ano, 2, 5, 10, 20, continuamos apaixonados. Não dá para usar o tempo presente? Pastor, acho que não dá não. A paixão existia mais pela dificuldade de se encontrar, aquele gosto de pegá-la em casa e passear, ou e lanchar, e telefonava, e e-mail e tal, e às vezes passava alguns dias sem ver o outro, por causa da rotina de cada um, e dava uma saudade, e os passeios, o gostinho do proibido às vezes, do quero mais, e tirando umas briguinhas aqui e ali, era só coisa boa. E mesmo depois das briguinhas, era tão gostoso a reconciliação, que quase valia a pena brigar, de tão bom que era depois. Era tudo assim, cor de rosa. Mas depois que casa, isso se acaba. Vem as dificuldades, o desgaste da rotina, os defeitos ficam mais expostos, chegam os filhos, tudo no casamento tende a desgastar, no sentido de usar o termo no sentido técnico, de um atrito. Não é atrito de estar brigando o dia todo, mas é de dois pecadores juntos ali, roçando a vida um no outro. Aquelas fantasias de príncipe e de princesa, os sonhos dourados, tudo isso ficou para trás. Isso é coisa de namorado e tal. No melhor das hipóteses, pastor, fica um amor, sim, mais maduro, um vínculo de companheirismo sério. Agora, paixão mesmo, não. Eu peço licença para discordar completamente desse ponto de vista, de querer justificar por que se associa paixão com namoro e não com o casamento. Qualquer casal, até dois anciãos com 50 ou 60 anos de casados, como conhecemos alguns, pode perfeitamente continuar apaixonado. Tem algumas características da paixão
que aparentemente pertencem ou pertenceram apenas à época do namoro e perderam o sentido na época do casamento, ou parece que perderam o sentido. Primeiro, a questão da novidade. Descobri uma pessoa, cada vez conheço mais, vai aprofundando no relacionamento, e os planos de noivar, depois de casar, vamos morar onde, compra uma casa, aluga uma casa, vai apartamento. Então, esse gosto de novidade, cada dia um conhecendo mais o outro, dá um sal, de fato, a paixão. Muitas vezes ela se apronta e já chega toda cheirosinha, na maioria das vezes, ou vai toda bonitinha para a praia, pega na casa da mãe, na casa do pai, depois devolve para a casa da mãe e do pai. Então tem momentos certos para se encontrar, cada encontro é um programazinho. Tudo isso tem um gostinho no namoro e que ajuda a paixão a se manter. E outra é a possibilidade de perdê-la, porque o namoro tem uma característica por si mesmo de experimental. O namoro é um período em que se conhecem ali os dois, visando um casamento. Se tudo der certo, vai acabar lá, mas a qualquer momento pode dizer, olha, não deu, ou aparece alguém no meio da história. Então tem essa possibilidade, e a pessoa então, só aquela possibilidade de perder, mantém o outro mais, dando mais valor a ela, valorizando mais, e curtindo, e a paixão então encontra muito ambiente para florescer. Só que eu não diria que esses dois fatores desapareceram no casamento. Admito que eles tenham mudado, os dois, eles mudaram, esses fatores, mas não desapareceram. Novidade. Sempre vai ter o que conhecer no outro. A Bíblia diz que o coração do homem é como águas profundas, porque cada um é um mundo em si mesmo, de pensamento, de complexidade. O ser humano é muito, eu quero dizer complicado, mas eu quero dar a ideia mesmo de complexo, uma coisa que não vai permitir em momento nenhum chegar para dizer, eu lhe conheço totalmente, não tenho nada para conhecer mais de você. Todo dia tem uma novidade, tem algo diferente, especialmente porque as situações mudam, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam com o andar do tempo. Então só isso é uma novidade. Eu nunca tinha recebido um bilhetinho da Sandra dizendo que o primeiro filho estava a caminho. Muito feliz, muito alegre. Eu nunca tinha visto a Sandra com aquele tipo de alegria no namoro. 6 anos de namoro, nunca vi aquele tipo de alegria. Nunca vi aquele tipo de alegria no noivado, porque foi no casamento. E depois a barriguinha dela crescendo, foi outra experiência interessantíssima. Eu nunca tinha visto antes a alegria de ser mãe, a tristeza, as preocupações com as doenças dos filhos. Tudo isso é muita novidade, são facetas que você vai conhecendo da sua mulher, do seu marido. Ela poderia dizer muitas coisas, obviamente, de mim, que vai conhecendo. Mas ultimamente, pela primeira vez na vida, eu a vi alegre, tendo uma neta, quando nasceu há 6 anos, e depois um neto, depois outra neta, e eu não sabia como era ver a Sandra abraçando o neto, às vezes abraçando até pelo tal do iPad, né? E que ela vê do outro lado lá do país, vê a netinha mais nova, Raquel, e essa alegria eu não conhecia da Sandra, e eu vou dizer, é completamente diferente. Alguém pode pensar, não pastor, é aquela alegria que ela teve, os filhos, dobrado, olha aquela alegria dobrada, não, é completamente diferente. Ela me vendo avô, imagino que seja completamente diferente do que ela me via pai, porque são situações diferentes. Então, essas novidades sempre estarão presentes. Eu acho
um desperdício, um marido achar, casei agora, vai ser só monotonia, até um morrer, vai ser, não tem mais novidade nenhuma, já conheço totalmente a minha mulher, inclusive agora até na área sexual mesmo, já conhecemos tudo um do outro, é só repetição, repetição. É uma pena enxergar desse jeito, muita pena. E segundo, gente, vocês sabem disso, é a possibilidade de perder. Claro que é diferente da época do namoro, como eu disse, que faz parte do namoro o aspecto experimental, mas do casamento não faz parte o aspecto experimental. O homem casa e se separa muitas vezes porque é pecaminoso, nós somos pecaminosos diante de Deus, mas o plano de Deus não é fazer do casamento uma coisa experimental, não é para valer, acabou. Então, nesse aspecto, não é experimental, porém, nós sabemos que nenhum marido pode considerar a sua mulher eternamente conquistada. Se ela for fiel a Deus, ela vai ficar com o marido enquanto ela viver. Se for fiel, ele vai ficar com ela enquanto viver. Mas não quer dizer, primeiro, que não pode perdê-la até para outra pessoa. Olha os casamentos ao redor destruídos. E tem um segundo tipo de perder, mesmo que não seja um caso de adultério, que é um caso mais fatídico mesmo, mais forte, mais lamentável, mas perder no coração. O marido pode perder a mulher no coração, a mulher pode perder o seu marido no coração, não é porque foi para o altar, todo dia olha lá para o retrato do casamento ali na parede, mas agora não tem mais jeito de eu perdê-lo, já conquistei para o resto da minha vida. Ledo engano. Todo dia o marido tem que conquistar a sua esposa, até porque ela é uma esposa diferente da que você casou, ela é uma mulher diferente. Hoje ela tem 35 anos, você casou, ela tinha 22, não tinha filhos, como já comentei, agora tem. Agora já tem 40 anos, não tinha cabelos brancos, está começando a ter. Então, vai mudando. Então a cabeça da pessoa vai mudando, não é a personalidade, não muda geralmente, mas gostos mudam, maneiras, hormônios fazem a cabeça da mulher ficar diferente, do homem ficar diferente, a mulher mais ainda no caso, é mais afetada por essa particularidade, mas todos são afetados pelo andar das circunstâncias. É uma perda que se tem na família de um ou de outro. Então essa conquista tem que ser contínua. Não vá assumir, pronto, agora já levei para o altar, está 100% conquistada, porque não está. Então esses dois elementos típicos do namoro e que ajudavam a manter acesa a chama da paixão, não são passados. Esses elementos modificaram em algumas coisas, mas eles continuam presentes. E há mais dois fatores que existiam no namoro e deveriam continuar no casamento adentro, que eu entendo, para continuar com a paixão. O primeiro fator, atração pela pessoa do outro. Por que você era apaixonado? Por que era apaixonado? Porque era muito atraído pela personalidade do outro, pelo jeito do outro ser. Eu também gosto de perguntar nos aconselhamentos de noivos, o que é que lhe fez namorar com a fulana? Querer namorar com ela lá no começo, ou com o seu noivo agora? O que fez? O que lhe atraiu nele ou nela? E já comentei um pouco há pouco tempo, que ninguém geralmente muda de personalidade antes de casar. Então você gostava da personalidade dela, a ponto de convidá-la para ser sua esposa e mãe de seus filhos? E você gostava da personalidade dele a ponto de dizer sim, com prazer, e agora não gosta mais? Você era apaixonado por ela, mas a parte da personalidade? Claro que não, é incluída a personalidade, não só incluída, como grande parte do que você diz, eu sou apaixonado pela fulana, é pela personalidade dela com outras coisas.
obviamente físicas e tal, mas se a pessoa lhe atraiu antes, eu não entendo porque não vai atrair depois. Agora, quanto às mudanças inerentes ao amadurecimento e à mudança das circunstâncias e tudo, isso é absorvido. Eu sei que as coisas mudam, que vem dificuldades que não vinham na época do namoro, mas pode ser absorvido e totalmente complementado com um amor mais maduro, que não tinha na época do namoro, talvez mais paixão, mas aquele amor no sentido de uma compreensão, de uma capacidade de ceder, e diálogo, muito diálogo, exercício de sinceridade. Então, tudo isso complementa as dificuldades que apareceram depois do casamento. Mas, insisto, a personalidade dele está lá, e a personalidade dela está lá. Agora, isso que eu estou dizendo, eu fico até um pouco constrangido de dizer, de tão óbvio que é. Irmãos, essa parede é branca, isso aqui é branco, isso aqui é cinza, isso aqui é branco. Pastor, você não está falando com criança. Então, eu dizer que a personalidade da mulher está lá, é tão óbvio quanto essa parede é branca, mas a gente se esquece, muitas vezes, de se utilizar desses aspectos óbvios e nos alimentar deles, porque são muito úteis. Minutinho, tem uma coisa errada comigo, não é com ela. Eu estou ficando, que ela mudou, porque não sei o quê, porque agora que coisa boa, né? Porque eu era apaixonado por ela, acabou isso aí. Acabou por quê? Se obrigue a responder. O que está errado com você? E muitas vezes o que está mais errado é com você, não é nem com ele ou com ela. Então, tudo bem, pode ser com os dois, mas lembre-se, essa personalidade me fez apaixonar, ou me apaixonar-me, e por que não agora? Insisto que deve ser considerado isso com seriedade. E segunda coisa, era a atração sexual. Eu pergunto a todos os noivos: você se sente sexualmente atraído pela sua noiva? Imagina o tamanho do riso do noivo, hein? Sinto, pastor. Digo, ótimo. Aí chama a noiva e pergunto a ela: ri com mais discrição, mas ri também. Sinto, pastor. Ótimo. E é para ser assim mesmo. Porque na hora que um disser assim, sinto não, eu digo, arranje outro pastor. Porque eu não vou casar um homem que não tem atração sexual pela sua esposa, nem vice-versa, não tem sentido. Agora, antes atraía. Casou, não atrai mais. Agora eu estou falando de sexo. Pastor, parece que o senhor não sabe que tem um negócio chamado envelhecimento, que altera muito. Se eu não sei, tem alguém mais velho do que eu aqui? Está longe. Claro. Mas o envelhecimento físico, ele é compensado por um relacionamento sexual maduro, mais tranquilo, porque o sexo é algo complicado. Eu tenho dito isso dos noivos. Ele pode ser extremamente agradável e desesperadoramente ruim. Pode ser uma fonte de grande alegria e prazer no casamento. E o sexo foi dado para prazer do homem com a sua mulher, dado por Deus, e da mulher com seu marido. Foi dado para isso mesmo. Então ele pode ser e é muitas vezes extremamente prazeroso. Deus fez com esse exato propósito, mas ele pode ser pavoroso se for uma coisa mal dirigida, mal feita, mal direcionada, um problema com ou físico ou psicológico. Qualquer coisa pode desandar. Então não é óbvio que o aspecto sexual no início de um casamento é muito mais gostoso do que esse aspecto no casamento mais maduro. Não. Livros dizem isso, de casais maduros. Os dois se conhecem bem, ajustes já foram feitos nesta área. Então, o fato de ficar mais velho é compensado
por outros aspectos. Deus faz as coisas muito bem feitas. Então não é só dizer, ai, como é que eu vou olhar para minha mulher daqui a 30 anos, tão bonitinha, tão novinha, tal e tal. Ih, quero nem pensar. Tudo bem, não pense, porque daqui a 30 anos é 30 anos. Mas eu vou dizer uma coisa, a sua cabeça vai mudar também. Você vai mudando também, os dois vão. E Deus é muito sábio. Ele dá prazer de todo jeito, de toda forma, inclusive na área sexual. Aí não pensem então, infelizmente, um dos motivos pelos quais eu era mais apaixonado pela minha mulher era realmente o corpo dela, o físico, e extremamente agradável estar perto dela, o cheiro do rosto dela. Isso foi fundamental para mim casar. Bom, espero que tenha sido importante. Fundamental, não sei, mas importante sim, como até já comentei. Mas não é porque você casou que isso vai diminuindo, acabou, agora não tem mais novidade nenhuma, não tem mais nenhum prazer e tudo, de conquista e tal. Tem. Então, um aqui se encontra com 2 meses de casado, o outro com 1 ano e pouco, o outro nem casou ainda, o outro está com 7, o outro está com 10, eu vou com 37. Então temos diversos níveis aqui de idade de casamento. Mas qualquer que seja a sua idade, pense nisto. Pense nisto. Nesses fatores que existiam, 2 fatores que existiam antes do casamento: gosto e novidade, aquela vontade de não perder aquela pessoa querida, e depois a atração pela personalidade dele ou dela, a atração física dele ou dela, que isso continue no casamento de vocês. Agora eu quero encerrar com 2 novas características novas que surgem no casamento e que eu creio que devem servir para alimentar a paixão. Primeiro, o costume de estar perto do outro, que não tinha isso no namoro, como já acabei de comentar. Pegava na casa da mãe ou do pai, ou de onde ela morava, com alguma amiga ou ele e tal, mas não estavam juntos, não estavam namorando, não estavam juntos. Então cada vez se encontrava num pequeno programa e tal. Agora não, agora é bufo, é direto, é junto 24 horas por dia. E esse costume, em vez de se tornar um ponto negativo, eu acho que deve ser o contrário, deve ser um ponto positivo. Quantas vezes você ligava para ela que mal chegava em casa e dizia, já estou com saudade, vindo da casa dela? Acho que todos aqui devemos ter dito uns para os outros, coisa desse tipo. Mal saiu, já estou com saudade. Pois agora não tem mais saudade, está perto o tempo todo. Então deve ser uma coisa agradável. Pode ser um pouco estranho o que eu vou dizer, mas eu acho que o casal deve ser viciado um no outro, em termos de companhia. Acho saudável o marido ser viciado na sua esposa, dependente dela, sentir falta dela como o fumante sente do cigarro e o alcoólatra sente do álcool. Forte que eu estou dizendo, eu coloquei para chocar um pouco mesmo. Não estou recomendando nem o fumo nem o álcool, estou recomendando a dependência sua à sua esposa e a dependência sua ao seu marido, e obviamente dentro de uma dependência a Cristo, claro. Estou falando do relacionamento conjugal especificamente. Mas quando eu falo no fumante e o cigarro, e no alcoólatra e a bebida, é que ele se treme sem a bebida, ele fica meio louco, ele fica muito perturbado, ele sente falta física, mental, psicológica. E eu acho que deve ser assim: o marido com vontade de voltar para casa, doido para chegar e encontrar a sua mulher, e a mulher doida para encontrar o marido, curtindo. E se vai sair para um lugar, o costume de ir um junto com o outro, eu sei que entra muito o aspecto particular, e que às vezes um tem uma coisa a fazer, e o outro não tem nada a ver com aquilo, e aproveita para levar o carro para a oficina. Eu sei disso, tudo bem. Eu estou falando de uma maneira geral, é o costume de sair um junto com o outro. Meus pais se converteram depois de mim, e eu próprio já era casado quando me converti. Mas uma coisa que Deus deu a eles, mesmo na época ainda sem Cristo, foi isto. E eu cresci vendo os meus pais muito, muito acostumados com a presença
um do outro. Eu diria viciados, um com a presença do outro. E achei bonito. Outro dia meu pai, com 83 anos, viajou. Minha mãe com 2 dias estava totalmente requieta. E cadê ele? E tal. Cadê, sabendo onde estava, claro. Mas estava demorando. Imagine, 3 dias fora. Mas ela sentiu muita falta dele e tal. E é bonito isto. 60 anos de casados. Então dizer que não, eu não tenho mais costume de estar com minha mulher, porque a gente enjoa, né, pastor? Digo, vai enjoar para lá. Porque eu não enjoei para cá, não. Graças a Deus. E a segunda coisa que surge como novidade depois do namoro e noivado, no casamento, são os alvos em comum. E os alvos práticos. Antes podia ter alvo. O alvo era: vamos casar. Vamos ver onde é que nós vamos morar. Casaram. Já estão morando. Agora os alvos estão absolutamente entrelaçados mesmo. Até alvo de filho depende dos dois, né? Vai ter filho sem o marido e sem outro homem, né? E vai ter filho sem a sua mulher dentro do casamento. Então até isso, o homem precisa da mulher fisicamente e ela dele para gerarem um filho. Então os alvos estão entrelaçados ali. O emprego bom para um é bom para o outro. É uma situação, vai ganhar melhor, ou vão passar as férias, vão combinar para onde é que vão. Vamos um dia para isso, depois vamos para ali. E quando nascer o segundo filho, vamos tentar com um apartamentozinho um pouco maior. Vamos. Então todos aqueles alvos, aquilo não tinha no namoro. O namoro era casar, 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 pronto. Agora mudou. Então eu entendo que todos esses alvos comuns, e o fato de você ter uma pessoa ao seu lado o tempo todo com seus objetivos, e se alegrando com você porque vocês alcançaram, lamentando porque vocês não alcançaram, e tudo isso eu entendo que deve unir muito esses dois, e acho que isso é benéfico para os dois continuarem apaixonados. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: por esses minutos aqui eu procurei racionalizar a questão da paixão dentro de um casamento, argumentando com alguma lógica que é razoável o casal estar apaixonado com pouco ou muito tempo de casado. Agora, seja como for, irmãos, com lógica ou sem lógica, é muito bom estar, ou dizer, continuar apaixonado pela esposa ou pelo esposo. Se você concorda que meus argumentos tiveram lógica, ou tiveram mais ou menos, ou lógica nenhuma, não importa. Eu apenas tentei mostrar que é razoável, mas o fato é que é extremamente agradável o estado da paixão. Note que eu praticamente não falei em amor aqui, porque amor a gente tem que amar até o inimigo. Então amor é algo diferente aí, dentro desse contexto. É uma decisão de você querer o bem do outro e tentar ajudar, que obviamente é a base de todo casamento também. Mas eu nem joguei isso aqui, porque um casal pode ter um amor até sério, até com uma boa profundidade, mas não ser apaixonado pelo outro, quase que se acostumou com o outro. Eu acho que a paixão não deixa se acostumar, porque tem sempre algo aí aceso. Aí poderia estar várias sugestões, ideias, mas não vou fazê-lo. Mas procure conversar com ele ou com ela, pense numa forma, sei lá, corte o cabelo, vá para a esposa, o marido não tem cabelo que a mulher note muito mesmo, não, esqueça, Danilo. Mas ela, cabelo longo, cabelo curto, e fica assim, fica assado, e qualquer dia vão assar cabelo mesmo, porque eles inventam tudo nesses cabelos. Mas a mulher sabe como ela pode manter aquela chama acesa. O homem tem um jeitinho também de estar conquistando. Então não vamos deixar passar este assunto. Eu considero para mim um presente de Cristo poder continuar dizendo isto
com relação a Sana, desde que eu tinha 16 anos de idade e ela tinha 14. Eu já podia dizer que estava apaixonado por ela, e aqui continuo. Então, presente de Deus. Fiz algo para acontecer isso, ela fez algo para acontecer isso, fez. Epa! Então, dependeu de vocês? Não. Eu disse que eu fiz algo, fiz. E ela fez algo, fez. O quê? Desde as nossas conversões, levamos muito a sério a entrega do nosso relacionamento ao Senhor Jesus Cristo. Isso nós fizemos. Foi eu que fiz, foi ela que fiz. Agora, com a fé que Ele me deu, com a fé que Ele deu a ela, né? Então, Ele está por trás dessas atitudes, mas as atitudes são nossas. Então, eu às vezes tenho um certo receio de dizer, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, Ele vai dar um casamento maravilhoso, ore para você viver apaixonado pela sua mulher, e só faça isso, orar, que Ele é que bota tudo no nosso coração, tanto querer como efetuar. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz também para a gente se esforçar, para a gente se afastar das paixões pecaminosas, de levar as cargas uns dos outros, de amar, de compreender, de ter o coração largo, um mundo de atitudes nossas. Então, já que tudo está na base, tudo tem Cristo, a glória é de Cristo. Não tem nenhuma glória para um marido com quase 40 anos de casado, ou uma esposa, dizer que pode se glorificar, eu poder dizer que está apaixonado pelo outro, quer você tenha 10 anos de casado ou 20, a glória é de Deus, sem dúvida, mas esse Deus lhe deu inteligência, lhe deu raciocínio, lhe deu capacidade de pensar, de concluir, de avaliar, de examinar, de ler a palavra dele, de se quebrantar diante dele. Então, vá à frente, não espere que essa chama da paixão se mantenha sozinha, e você apenas orando e nada mais. Não, leve a sério o seu casamento. Graças a Deus por cada casal desta igreja que pode dizer que continua apaixonado um pelo outro, dependente do tempo de casado. Se você não pode dizer isso, medite sobre isso e procure ver onde está o problema, porque é um problema, de fato. Muitos casamentos se acabam por causa da paixão que se acabou, que é uma pena, e não justifica um casamento se acabar por isso. Casamento de crentes, obviamente, não justifica, mas que acabam, infelizmente. Não permita que isso aconteça com você. Esforce-se para melhorar e peça a Deus para lhe dar o poder. E Ele tem muito, muito, muito prazer em atender. Certos pedidos a Deus não precisam ser encerrados com "se for a tua vontade", sabia? Senhor Deus, que eu ame mais o meu próximo. Quer dizer, em tempo, se for a tua vontade. Não precisa colocar, está sobrando. Me ajuda a ser mais obediente a ti. Quer dizer, se for a tua vontade. Não, dispense, porque é. O casamento, marido e mulher, é um reflexo de Cristo e a igreja. Cristo é apaixonado pela sua igreja, quer vê-la linda, sem ruga, nem mácula, nem coisa semelhante, e quer apresentar a si mesmo, a sua noiva, belíssima. Ele morreu por ela, tem ciúme dela, muito ciúme dela, é paixão grossa que o Senhor Jesus Cristo tem pela sua noiva, a igreja. E o crente que tem comunhão com Deus é apaixonado pelo seu noivo Jesus Cristo. Então você acha que precisa dizer: Senhor, que eu tenha paixão, além do amor maduro, não, mas que eu seja apaixonado pela minha mulher, se for a tua vontade. Tira se for a tua vontade, porque é, meu irmão, minha irmã. Então somente ore por isto e se esforce no que for possível você fazer, que você faça nesse sentido. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder falar
com base na tua palavra, embora não tenhamos lido diretamente nenhum versículo, mas as tuas escrituras estavam aí amparando tudo o tempo todo, até mesmo o fato básico, nevrálgico, fundamental da nossa união com Cristo, que é o casamento nosso, da igreja com Cristo, e a paixão que existe nesse casamento, pois nos ajuda cada marido desta igreja a continuar apaixonado pela sua mulher, ambos com 20 e poucos anos, com 40 e poucos anos, com 60 e poucos anos, com 80 e poucos anos, não importa, mas que cada marido, cada mulher possa dizer: eu continuo apaixonado por ele ou por ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço esta bênção sobre cada casamento aqui. Amém.